Amém. Graça e paz. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Quem achou, diga, eu achei. Então, vamos ler. Versículo 1. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim, deixou a Judeia e voltou para Galiléia. No caminho, teve que passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado para comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? E Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde vai tirar essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta, que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, me dê essa água, disse a mulher. Assim, eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar o seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. E Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? E Jesus respondeu: creia em mim, mulher, que está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse: eu sei que o Messias virá, e quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus disse: sou eu, o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas ninguém se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela?
a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Até aqui, a palavra do Senhor. Eu também tenho sede, se alguém puder me ajudar. Por favor, glória a Deus, obrigada. A gente começou na semana passada, obrigada, Angélica, Deus abençoe, uma série de mensagens que tem o tema Encontros com Jesus. O pastor iniciou esse tema e esse texto na semana passada. E hoje nós vamos dar continuidade a esse tema. Nós vamos falar de 5 pontos de um encontro que o encontro com Jesus promove e provoca na nossa vida. Todas as vezes que nós encontramos com Jesus, alguma coisa acontece. Sempre que nós encontramos com Jesus, não tem como nós não entregarmos algo, nós não deixarmos algo. E à medida que nós entregamos, Ele também nos dá coisas novas. Quando Jesus encontra com essa mulher, obrigada, Angélica, Deus abençoe. Glória a Deus. Quando Jesus encontra com essa mulher, e teria tantos temas para nós desenvolvermos nesse texto. E esse é particularmente um texto que me acompanha muito, desde os meus 15 anos. Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Esse texto sempre gritou dentro de mim. E eu me lembro que eu ouvi isso da minha primeira discipuladora, a Dilcilene. Foi minha primeira líder do Ministério de Louvor. E ela nos discipulava. E eu me lembro que ela falava muito sobre isso. Sobre nós sermos adoradores em espírito e em verdade. E todas as pessoas que eu tive a oportunidade de ser discipulada, elas sempre ministravam essa palavra sobre mim e me ajudavam a entender como que eu podia converter a minha vida, convergindo para essa palavra, convergindo para essa verdade. Porque o encontro com Jesus, ele provoca muitas coisas, mas ele nos leva a outros patamares, ele nos leva a outros lugares. Eu vou te falar que o encontro com Jesus, ele eleva o nosso status social. Você pode dizer um amém? Pode falar, pode confiar. O encontro com Jesus eleva até o nosso status social. Sabe por quê, gente? Porque o encontro com Jesus, ele melhora tudo na nossa vida. Quando nós permitimos que a palavra nos encontre e que ela nos conforme à imagem do seu Filho, a gente melhora em tudo. A gente melhora a nossa maneira de andar, de falar, de pensar. A gente começa a perseguir, assim como o apóstolo Paulo fala mais na frente, ter a mente de Cristo. E de verdade, até a nossa consciência, a nossa inteligência, ela é expandida, porque Ele é o dono do conhecimento. Então, encontros com Jesus fazem verdadeiras revoluções em quem se permite ser alterado. Se permita ser alterado por um encontro com Jesus. A nossa vida de verdade, ela nunca vai ser a mesma. E esse encontro, ele precisa acontecer todos os dias, toda hora, todo minuto na nossa vida. Quero compartilhar com vocês 5 pontos que acontecem quando nós encontramos com Jesus. O primeiro ponto, que é o que mais de primeira vez chama a atenção nesse texto, é o confronto de Jesus àquela mulher.
O pastor já tratou outros 5 pontos na semana passada, hoje eu vou dar continuidade. E eu quero falar sobre esse confronto. Porque quando Jesus encontra aquela mulher e começa a conversar com ela, ele começa a derrubar as barreiras ali. Ele derruba as barreiras, porque os judeus não falavam com os samaritanos. Então, o fato dele começar a falar com ela já diz que ele tem algum interesse naquela vida, naquela conversa. Primeiro ponto. E à medida que eles vão avançando no diálogo, Jesus então faz um pedido muito perspicaz. Vai lá chamar o teu marido. Mas eu não tenho marido. Eu sei que você não tem. E tem mais outros 5 que você andou se enroscando aí e até agora você não resolveu a sua vida. Jesus confronta aquela mulher. Mas por que Jesus confronta aquela mulher? Jesus sabia da sua realidade. A Bíblia é muito clara, o texto deixa muito claro que ali estava somente Jesus e aquela mulher. Os discípulos não estavam ali naquela hora. Então, quando Jesus expõe o pecado dela, ele não expõe para a envergonhar. O desejo de Jesus, quando ele nos confronta e nos expõe, nos mostra o nosso pecado, não é para nos envergonhar, mas é para nos chamar para o conserto. É para dizer assim, olha, eu sei quem você é, o que você faz e o que você fez, mas eu estou disponível para transformar a sua vida. O objetivo do confronto não é e não pode ser a vergonha, a exposição. O objetivo do confronto é melhorar, é fazer com que nós sejamos adoradores em espírito e em verdade. Obrigada, Angélica. Deus abençoe, viu? É fazer com que nós vivamos em espírito e em verdade. O confronto de Jesus não é para a acusação, mas um convite ao arrependimento. Ele revela a ferida, não para humilhar, mas para curar. A Bíblia diz, que Jesus é o médico dos médicos. Quando você vai a algum médico, você tem algum problema de saúde, se você esconde a sua ferida, se você esconde o seu problema, você não trata e não cura. Eu me lembro que a gente fez um batismo uma vez em Caraguá, numa praia, que a gente ainda não tinha feito batismo lá. Nossa, gente, é uma praia muito bonita, porque ela tem assim, ela é bem rasinha, e ela tem vários momentos de areia e água, e você vai andando, vai andando. Mas a abençoada aqui não era praiana, não sou praiana, mas de jeito nenhum, gente. Se quer me ver feliz, é me chamar para ir para a montanha e para o frio. Mas lá estava eu, e fomos andando. Vamos batizar ali, porque ali a água é calminha e vamos que vamos. Fui, olhei, falei, vou pisar em cima daquela pedra ali. Só que não era uma pedra, gente. Era era uma pedra que tinha era um negócio que cortou meu pé. Eu não sei o que era uma pedra que corta o pé. E aí, dentro, mas foi um corte grande. Mas eu fiquei no batismo, tá? Graças a Deus que tinha enfermeira e técnica de enfermagem lá. O pessoal pegou água mineral. Gente, pensa numa dor. Elas abriram o meu corte e foram lavando e tirando da sola do meu pé as conchinhas que entraram. Gente, porque foi um corte fenomenal. Tinha um monte de coisa lá dentro, tinha concha, tinha alga. Gente, olha, Deus me livre, deixa pra lá. Mas eu falei, gente, tá doendo. Aí mordi um pano, porque elas abriram a ferida e começaram a tirar tudo que estava ali. Aí a gente ficou, amarraram o meu pé, eu fiquei até o final. Quando acabou, eu fui para o hospital da Unimed, para ver se tinha que dar ponto, né? Porque, enfim, era um corte grande. Quando chegou lá, o médico olhou e falou, olha,
Está bem limpo o seu ferimento. Como que você limpou? Eu falei, eu expliquei tudo. Tinha um pessoal lá da área médica, eles limparam. Então fica tranquilo, ó. Não é para... Eu levei ponto? Nem lembro, mãe. Acho que eu nem levei ponto. Eles só enfaixaram muito bem, me deram uma injeção, umas 2 ou 3, sei lá. Mas tá bom, injeção cura rápido. E me liberaram para casa. Mas, se elas não tivessem aberto a minha ferida e limpado adequadamente, eu poderia ter tido um problema sério. Ou ter tido uma infecção. Com certeza eu não ia perder o pé, gente. Mas eu ia ter problemas sérios. Quando nós não expomos a nossa ferida para curar, ela vai piorando. E ela vai causando outros problemas na nossa vida, na nossa caminhada. Muitas vezes, nós fugimos do confronto. Mas só há verdadeira transformação quando deixamos a luz de Cristo expor o que precisa ser consertado em nós. Nós precisamos permitir que a luz de Cristo exponha o que precisa ser consertado em nós. Nós não precisamos ter medo de confronto, de ser confrontado, porque o confronto verdadeiro... Gente, o evangelho de verdade, ele não nos deixa como nós estamos. Esse negócio de, meu lindo, alguém já ouviu isso, né? Você riu, você viu. Meu lindo, minha linda, é tudo maravilhoso. Venha como está e permaneça assim. Essa é a música do inferno. Porque o evangelho de verdade não é esse. O evangelho de verdade é aquele que diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, não é o outro não. Não era fulano, beltrano, ciclano que tinha que estar aqui ouvindo isso não, é você mesmo, sou eu. Porque o Senhor está aqui falando conosco. Esse é o evangelho verdadeiro. Jesus nos chama ao conserto, à santidade. Jesus nos chama a uma vida nova. Então, o primeiro ponto é o confronto em amor nos leva ao conserto. O segundo ponto é Jesus foca na essência da adoração e não no ritual. Aquela mulher questiona Jesus: onde que a gente vai adorar? É aqui ou em Jerusalém? E Jesus responde que a adoração, ela não está presa ou limitada a ritos, a lugares físicos ou tradições. O verdadeiro culto é em espírito e em verdade. A adoração não é um estilo musical. A gente fala tanto disso há tantos anos, em muitas igrejas, onde a gente foi ministrar seminário para ministério de louvor. Para com esse negócio de ficar, vamos escolher uma música de celebração, uma música, a música de adoração. Música de adoração. Como que as pessoas entendem? Uma música lentinha, que fica repetindo, não é isso? E que aí você levanta a mãozinha. Gente, a adoração não é sobre o estilo de música. A adoração é vida, é relacionamento com o Pai. A adoração é o que eu vivo quando eu saio daqui. Porque aqui é mole, aqui é fácil. Eu vestir uma roupinha de crente, eu falar como crente, eu cantar, posso até levantar as mãos. A minha performance pode ser crentíssima. E lá fora eu ser quentíssima e não crente. Mas Jesus não me chamou para isso. A vida de adoração, ela é daqui para fora. Aqui a gente vem para estar em reunião com os irmãos, para ter comunhão, para adorar junto, para celebrar junto. Mas a adoração, ela acontece daquela porta para fora. A adoração acontece às portas fechadas. A adoração acontece aonde o Senhor ouve conversas que ninguém mais ouve. A adoração acontece quando o Senhor vê coisas que ninguém vê.
que os pastores não veem, que os líderes não veem, mas o Senhor vê. E o diabo também. Às vezes a gente só pensa no céu, né? Mas o inferno é real, gente. O inferno é real. E a adoração, ela é, em essência, um relacionamento vivo com o Pai. É uma entrega diária, sincera e espiritual. Isso é adoração. Terceiro ponto. Jesus apresenta o Redentor de forma pessoal e relacional. O Evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus se mostra próximo, acessível, interessado em relacionamentos. Ele não é um Deus distante. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. Quantas vezes você está sentado na sua mesa, em casa? Ai, mas eu não tenho mesa. Onde você senta? Não sei. E Jesus não está lá, porque não tem lugar para Ele. Eu me lembro quando a gente compôs a música Deus que Cuida. E no refrão fala, assenta em nossa mesa para ouvir-nos falar. E atento aos detalhes, maravilhas vai operar. Não vou discorrer sobre as circunstâncias que a gente escreveu essa letra, mas foi um tempo muito difícil, de muita escassez, de muita dificuldade na nossa vida. Mas Jesus se revelou a nós de formas que a gente ainda não conhecia. A gente, de verdade, deu lugar a Ele na nossa mesa. Jesus interessado em pequenos detalhes da nossa vida. Eu me lembro de uma situação, gente, que para muita gente pode ser fútil, pode ser até bobo, mas Jesus sabia. Quando a gente estava lá em São Bernardo, eu tive uma situação que eu acho que foi nervoso, né? Porque a gente passou muita tribulação. Mas eu fiquei pré-diabética. E aí eu passei numa consulta e a nutricionista me deu várias recomendações. E uma delas era um determinado alimento que eu precisava consumir. Mas era para nós, naquela época, era caríssimo. E aí a gente ganhou uma cesta básica. A gente ganhava cesta básica naquele período. E aí, quando eu abri a cesta, eu comecei a chorar. Ele falou, o que foi, amor? Eu falei, amor, vem aqui olhar. Você não vai acreditar. Olha o que tem dentro da cesta. Aquele alimento que eu precisava, que era caro para nós na época. Gente, ninguém sabia disso. Eu não tinha falado, a não ser o pastor sabia disso. Dessa dificuldade e desse problema de saúde. Mas eu falei, o Senhor está atento aos detalhes. Ele está atento aos detalhes. Jesus está perto, Ele é relacional. Você pensa que, mas isso aqui é tão pequeno, Jesus vai se importar? Ele se importa. Jesus se importa, Jesus está olhando, Jesus está atento. Ele é um Deus que está perto. Precisamos apresentar, gente, Jesus não é uma religião. E é isso que afasta muita gente. É apresentar uma religião, apresentar dogmas, regras. Tem que ser assim, tem que ser assado. Não! Tem que ser de verdade. Sabe por que muita gente se perdeu no caminho? Porque vivia um ritual, mas dali para fora vivia no carnal. Aí, quem caminha perto, filho, neto, sobrinho, marido, mulher. Peraí, dentro da igreja é crente, mas aqui fora está pior que o povo do mundo? Vive igual o povo do mundo? O que eu vou fazer na igreja? Quando a gente vive só a religião, a gente vive só aqui dentro. Aqui dentro a gente é crente, lá fora o papo é outro. Ontem a gente foi lá na Marcha para Jesus, ficamos um pouquinho, e eu falar para vocês,
né? E aqui, gente, ai, Senhor, tem misericórdia, tá gravando, né? Ah, whatever. Escuta aí também, você que está aí ouvindo aí, aproveita para você pegar. Gente, é uma vergonha, assim, umas coisas assim. Não o evento em si, estava legal, estava bacana. Mas eu fui passando assim no meio, a gente celebrando lá, estava cantando aquela música do... como é que é mesmo? 1000 graus, isso, 1000 graus. E a gente lá celebrando, pulando. Aí eu estou passando as irmãzinhas 1000 graus lá, estava, ó, tudo no 1000 graus. Barriguinha de fora. Tinha uma que estava com a fenda do vestido aqui em cima. Você me desculpe, meu irmão. Ai, que julgamento. Aqui, vamos falar um negócio? A palavra diz que eu posso julgar sim. De acordo com a palavra, o que está na palavra eu posso falar. Isso não é coisa de crente não, gente. Não é coisa de crente, desculpa. Ah, mas a roupa não entra no céu. Aí eu vou repetir uma frase que não é minha, mas que eu ouvi e eu adquiri. Mas quem é do céu sabe se vestir. A gente canta, né? A gente cantou aqui. Consagramos todo o nosso ser a ti. A gente canta os negócios que a gente nem se dá conta. Consagramos todo o nosso ser a ti. Eu não consagro só o meu domingo, só a terça-noite, só no dia do GPS. Eu me consagro todos os dias, de domingo a domingo. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Dentro da minha casa, as minhas filhas precisam ver isso em mim. Porque senão eu vou perder elas amanhã. Porque elas vão dizer assim, a minha mãe prega uma coisa, mas ela vive outra. E eu não quero perder as minhas filhas. E eu não vou perder em nome de Jesus. Elas precisam ver uma mãe que erra sim, que pisa na bola, mas que reconhece, se arrepende e abandona o erro. Jesus é esse vivo, Jesus perto, que nos traz para fora da religião, que nos traz para uma fé viva, para testemunhar o Cristo vivo que habita em nós. Quem é o Cristo vivo que habita em você? Lá no seu ambiente de trabalho, você não precisa ser aquele crente chato que fica pregando o dia inteiro para os outros. Você precisa ser a pregação que eles vão ler. A sua vida, a sua postura, suas escolhas, seu relacionamento. Como você trata as pessoas no seu ambiente de trabalho? Como você trata quem é menor do que você? Isso diz muito a respeito de quem nós somos. Eu não dependo de quem está abaixo de mim, mas eu preciso honrá-los, aos pequenos e aos grandes, tratá-los com a devida deferência que eles merecem. Sabe por quê? Porque não diz, mas você não conhece fulano, nem quero conhecer, porque não é sobre ele, é sobre você. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, e está disposto a exercer uma fé viva, atuante, dizendo, Cristo vive em mim, então sim, as pessoas poderão olhar para nós e dizer, Cristo em vós, a esperança da glória. O Cristo vivo. Quarto ponto. O evangelho causa impacto aonde é praticado. Os discípulos ficaram muito surpresos ao ver Jesus conversando com aquela mulher. Ele quebrou ali, Jesus estava quebrando tradições e barreiras culturais e religiosas. O evangelho verdadeiro rompe preconceitos. Jesus rompe tudo. Hoje de manhã, na escola dominical,
A gente compartilhou na classe de novos membros sobre o episódio que Filipe encontra com o eunuco. E ele está lendo um texto do Antigo Testamento. E ele não entende o que ele está lendo. E aí Filipe chega e fala: entendes tu o que lês? E ele falou: não estou entendendo nada aqui. Então Filipe começa a explicar o evangelho e fala: o que você está lendo diz respeito a Jesus. E aí Filipe vai. Então o eunuco diz: então o que me impede de ser batizado? E aí batiza ele, glória a Deus e vida que segue. E a gente estava compartilhando sobre um testemunho que a gente assistiu recente de um pastor, acho que é Santa Catarina, da igreja Abba Church, que eles estavam num dia de batismo na igreja, e aí ele usou esse texto. E aí uma pessoa transexual chegou para ele, se eu não me engano, era uma mulher que estava vestida como homem. Eu não sei o nome adequado para falar, mas era um transexual, porque se eu olhava, era um homem. Mas na verdade, entenderam? É isso que eu confundo, é um homem trans. Ele era geneticamente uma mulher e visualmente um homem, pronto. Então ele virou para o pastor, ele chegou para o pastor e falou assim: pastor, essa palavra que você pregou aí, eu quero fazer essa pergunta. O que me impede de ser batizado hoje? Aí o pai disse que o pastor deu aquela gelada assim e falou: nada. Quer ser batizado agora? Quero agora. Aí batizou. Quando ele levanta, ele fala: parabéns, fulano. Ele falou: fulano não. Fulano acabou de morrer. Eu sou a fulana, para a glória de Deus. Agora, você já pensou, se essa pessoa pergunta, ele fala assim: não, você tem que fazer classe de catecúmenos por 1 ano. Aí você tem que... E se essa pessoa morrer daqui a pouco? E se acontece um negócio? Até porque a ordem que Jesus foi: indo, fazei discípulos, batizando-os e ensinando. A gente tem que esperar o quê? Quem tem sede precisa da água viva, precisa beber da água da vida. Não temos tempo a perder. Mas ela precisa aprender. Vamos caminhando com a gente. Vamos andando com a gente, que a gente também está aprendendo. E aí você vai aprendendo junto com a gente. É no caminho. No caminho, Ele cura, Ele restaura, Ele ensina. No caminho, o impacto do encontro com Jesus é inevitável. Ele mexe com todas as estruturas. Quando vivemos o evangelho verdadeiro, não passamos despercebidos. Nossas atitudes de amor, perdão, acolhimento vão impactar quem está ao nosso redor. Ser cristão de verdade é ser um agente de mudança. Glória a Deus. Ai, Angélica, ainda bem que você trouxe essa garrafa aqui. Ser cristão de verdade é ser um agente de mudança. Quinto e último ponto. O encontro com Jesus muda as nossas prioridades de vida. No final desse diálogo, a palavra de Deus diz que a mulher larga o seu cântaro e corre para anunciar Jesus. Aquele objeto representava uma rotina de humilhação e ele não era mais importante. Quem encontra a fonte verdadeira não precisa mais buscar cisternas vazias. Quem encontra a fonte verdadeira não precisa mais buscar cisternas vazias. O encontro de Jesus, com Jesus, muda a direção, muda nossos valores, muda os nossos objetivos. Aquela mulher de rejeitada, ela passou a ser uma missionária. Se você
diz que tem Jesus, que é de Jesus, que encontrou com Jesus, mas sua vida continua do mesmo jeito, suas prioridades não foram alteradas, sua vida não foi remexida, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada que não está certa. Porque não dá para nós encontrarmos Jesus e permanecermos da mesma forma. Não tem como. Misericórdia. Pode falar saúde, gente. Eu recebo, em nome de Jesus. Não tem como. Não tem como. Encontrar Jesus muda a nossa visão sobre as coisas. Encontrar com Jesus muda as nossas prioridades. Falando em trabalho, né? Tem muita gente que acha que por ser cristã, evangélica, a gente é rotulado todo mundo igual, né? Os evangélicos são tudo igual. E eu passei por dias muito desafiadores, porque todos os dias eu ouvia no meu trabalho que todo pastor é ladrão, que nenhum pastor presta, que todo pastor é ladrão, e todo pastor tem muito dinheiro. Eu falei, opa, essa eu recebo, essa aí pode mandar, Jesus. Aí eles ficam rindo, né? Eu falei assim, meu filho, falei para o meu chefe, falei, chefe, você acha que se meu marido estivesse assim nadando na grana, eu estava aqui trabalhando para você? Estava não. Eu ia dar tchauzinho para você, jogar um beijo para você, ó. Beijinho no ombro e tchau para você. Desafiador, gente, é muito desafiador. Né? As pessoas têm uma visão do evangelho, elas acham que todo mundo que é crente é bolsonarista. Todo mundo. Mas você votou nele, e daí? Eu tenho fã, não sou fã de ninguém não, meu filho. Meu ídolo é só Jesus. Sou fã de ninguém não, uai. Ah, mas você é de direita? Não. Ué, você é o quê? Eu sou de Jesus. Qual que é o dia do seu aniversário? Por quê? Já vai me dar meu presente? Não, para descobrir seu signo. Falei, meu signo também é Jesus. Eu sou tudo de Jesus. Jesus é meu signo, Jesus é meu ascendente, Jesus é meu crescente, meu expoente, tudo ente, é Jesus. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Jesus. Porque o encontro com Ele muda nossos valores, muda nossos objetivos. Até quando a gente compara a nossa vida com a de outros crentes, que levantam bandeiras, seja de um lado ou de outro. Vamos levantar a bandeira de Jesus, do Evangelho? Porque o que salva, o que restaura, o que liberta é o Evangelho de Cristo. Jesus sempre andou na contramão da política. Jesus sempre, quando a gente fala que Ele quebrou tradições e barreiras religiosas aqui com essa mulher, Jesus em todo lugar que Ele chegava mesmo para quebrar tudo. Ele não quebrou só as mesas do templo. Ele deixava os religiosos do seu templo malucos, tontos. Ele deixava os políticos tontos. Ele deixou os seus discípulos indignados, porque ele estava falando com uma samaritana. O evangelho de Jesus, ele é a contramão do sistema. E não, eu não acredito de verdade que a gente precisa ter um presidente evangélico. Um prefeito evangélico. Não acredito. A gente não precisa. A gente pode ter? A gente pode ter. Mas para que as coisas aconteçam, a gente não precisa disso. Porque, apesar de tudo, Ele continua no controle. Eu posso ter um faraó, e a Bíblia me diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. E a Bíblia me diz que o Senhor amoleceu o coração de Ciro. Ou a minha vida está entregue por completo, rendida aos pés dele, ou eu estou brincando. Ou a religião para mim é só um clube social, porque eu não tenho o que fazer da minha vida, e aí eu bato ponto nos domingos, ou em qualquer outro dia da semana, para poder ver gente, conversar, bater papo.
E tudo isso é muito bom, e isso não está errado, não. Isso é ótimo. Eu sou uma pessoa extremamente social, adoro isso. Mas é mais do que isso. Jesus nos chama para uma radicalidade do Evangelho que muita gente não tá disponível, não está disposta. O Evangelho nos leva a trocar cântaros pesados por rios de água viva. O Evangelho muda o nosso foco de sobrevivência para testemunho, de dor para missão, de vergonha para esperança. Para terminar, o verdadeiro Evangelho não é um discurso religioso, mas um encontro transformador com Jesus. Ele nos confronta, nos liberta da religiosidade, revela o Salvador, impacta a nossa história e redefine as nossas prioridades. Quais são as suas prioridades? Como é que você tem permitido o Senhor manifestar o Cristo vivo em você, na sua vida, na sua casa? O que você tem permitido entrar na sua casa? A gente compartilhou isso um pouco, né? Com o pessoal que participou do Impacto. E tanta gente se desfez de tanta coisa. Mas deixa eu te falar, sempre tem alguma coisa. Ontem, eu não sei nem como é que eu aguentei para a marcha depois, porque ainda não consegui ninguém para me ajudar aqui. E aí eu falei, vou pegar o primeiro andar, pelo menos, e o segundo vai em doses homeopáticas. Quando der, eu faço. Peguei o primeiro andar aqui de casa, gente, arrastei sofá, peguei o rack, tirei do lugar, limpei os fios. Assim, eu fui, sabe aquela faxina que você termina quebrada. E a gente pensa que assim, não, tá limpo, tá tudo ok, tá tudo em ordem. Gente do céu, misericórdia, se tu soubesses o tanto de lixaiada que eu tirei, o tanto de sujeira que saiu. Eu lavei aqui embaixo a casa, eu lavei o chão. E aí eu fiquei assim, meu Deus, a nossa vida é igualzinho. Porque no dia a dia a gente vai vivendo e fazendo as coisas e correndo para lá, corre para cá, corre para lá. E a gente não vai se dando conta que a gente vai acumulando umas coisas assim que a gente vai escondendo. Aí chega o dia que a gente tem um encontro com Jesus. E eu não estou falando do retiro, embora seja muito bom. Eu estou falando de ter um encontro mesmo com Cristo. De se abrir e permitir que a luz dele ilumine os nossos cantinhos escondidos, as sujeiras que estão lá guardadas, a gente tem preguiça de tirar. Jesus te chamou para ser corpo vivo de Cristo, saindo ali daquelas portas. Jesus te chamou para manifestar o evangelho dele. Jesus te chamou, sim, para ser boca de Deus aqui na terra, para que a sua vida impacte os lugares por onde você passar. Deus deseja e te criou para usar a sua vida. Deus te deu uma mente. Eu falava muito sobre a mente lá em Caraguá, porque a gente tinha uma cultura naquela localidade de emburrecimento. A maioria das pessoas se achava burra. Eu não vou aprender, eu sou burra, eu não vou aprender. A maioria das pessoas lá não frequentavam faculdade, curso, isso ou aquilo, porque elas achavam que elas não iam conseguir. Mas o Evangelho de Jesus é poderoso até para isso. Ele desbloqueia tudo. É só a gente estar disponível. É só a gente se disponibilizar. A gente precisa dar um passo. Lembra no domingo passado de manhã, eu preguei, falei sobre nós termos uma fé ativa. Falei sobre ter uma fé ativa. Deus te chamou para ser uma pessoa ativa no reino.
para ser alguém que as pessoas olhem e você talvez nem precise falar. Aliás, gente, o ideal é nem falar, porque a coisa está tão complicada. Mas a sua vida, o que flui da sua vida? Qual é o cheiro que as pessoas sentem quando você passa? Eu estou falando de perfume não, tá? Embora eu ame perfume. Ó, adoro. Mas o que as pessoas estão sentindo exalar de você? Cheiro de Cristo ou cheiro de carne? Encontros com Jesus provocam verdadeiras revoluções em nós. E o Senhor está nos chamando para isso nessa noite, amém? Vamos nos colocar de pé para nós orarmos. E eu quero te convidar nessa noite a você refletir sobre essa palavra e falar assim: Senhor, Espírito Santo de Deus, fala comigo e me mostra os pontos e os lugares escondidos na minha alma, no meu coração, na minha mente, que eu preciso permitir que o Senhor trabalhe e que o Senhor trate em mim. Vamos orar? Vamos orar juntos? Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, assim como aquela mulher se encontrou contigo, nós desejamos e queremos ter um encontro contigo todos os dias. Deus amado, em nome de Jesus, fala conosco. Senhor, não nos deixes ficar cegos, Senhor, cegos de orgulho, cegos por arrogância, cegos por qualquer sentimento que nos impeça de ver a verdade que há em Ti, Senhor, e aquilo que precisa ser modificado em nós, ó Deus. Senhor, a nossa vida foi criada para ser um espelho da Tua glória. A nossa vida foi criada para que nós sejamos voz no meio de uma geração perdida, para que nós sejamos luz em meio à escuridão, para que nós sejamos a resposta àquele que sofre, àquele que está perdido, àquele que está sem esperança. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a termos um encontro contigo que vai transformar e revolucionar a nossa caminhada. Senhor, em nome de Jesus, nos leva, Senhor, a um lugar de adoração, onde nós nos entregamos por inteiro e nos rendemos a Ti sem reservas, Senhor. Pai, a nossa vida é Tua, a gente vem como está, Senhor. A gente se apresenta a Ti, Senhor, como nós estamos, mas porque o Senhor morreu por nós, nós nos entregamos sem reservas e dizemos: Senhor, muda a nossa vida, muda a nossa mente. Senhor, trata, Deus, o nosso caráter, trata a nossa personalidade. Nós nos apresentamos e nos entregamos a Ti, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode